Olá, galera! Eu percebi que faz um bom tempo que eu não lanço nada aqui no canal, eu tive vários atrasos recentemente, então eu decidi aproveitar a oportunidade de que acabou de sair a série de The Last of Us, popularmente conhecido no Brasil como O Último dos Americanos, e aproveitando que já que é o grande lançamento da HBO em algum tempo e tá super hypado e é um jogo extremamente conhecido e é um assunto que eu domino o suficiente, eu poderia aproveitar para fazer vlogs dos episódios e desencalhar pelo menos um pouquinho as coisas enquanto isso, manter vocês razoavelmente entretidos e com sorte suficientemente informados em vídeos que não são particularmente difíceis de gravar ou editar. Mas enfim, The Last of Us é uma franquia, no caso de 2 jogos de The Last of Us. Foi um jogo que eu comprei o primeiro no dia que ele lançou, em 2013, pro PlayStation 3. E era muito bonito, porque era uma época onde o jogo de lançamento hypado assim tava saindo no lançamento por R$ 150, ou seja, basicamente menos da metade do que os jogos estão hoje, então era acessível pro que eu podia na época. E é um jogo que na época eu comprei empolgado, porque eu era muito fã de Uncharted, também é da Naughty Dog, porque Uncharted porque basicamente eu sou muito fã de Indiana Jones, e então isso era uma franquia que era basicamente feita pra mim, e foram os primeiros jogos que eu joguei quando eu comprei meu PlayStation 3, que tinha sido o quê? Um ano antes, um ano e pouco antes. Então eu tava já de olho no lançamento de The Last of Us, e acabou sendo esse jogo extremamente querido, extremamente hypado. Hoje em dia, possivelmente a joia na coroa dos exclusivos da Sony, e talvez a grande história de sucesso de como fazer um grande jogo blockbuster AAA desses de campanha fechada, que não são focados em multiplayer nem nada. Isso eu falando sobre a recepção do jogo, não necessariamente sobre a minha opinião. Apesar de ser 2 jogos que eu gosto bastante. Se vocês querem a minha opinião particularmente, o primeiro The Last of Us, quando eu joguei, apesar de ter comprado e jogado no primeiro dia de lançamento, eu demorei um pouco pra zerar, porque é um jogo que, apesar de todo mundo ter adorado pra caramba, a primeira metade do jogo não tinha me pego muito, sinceramente. Quando o prólogo lá, quando a filha do Joel morre e tudo mais, e tava todo mundo, meu Deus, nunca fiquei tão emocionado na minha vida, eu chorei tanto, eu fiquei tipo, meio manjado, né? Mas tudo bem, aí quando chega, é porque o jogo ele é dividido em 4 etapas de estação, né? Ele tem a parte do verão, outono, inverno e primavera, certo? E a parte do verão é que dura mais ou menos metade do jogo, é a maior de todas, e é a que eu acho menos interessante. Mas quando você passa disso, o jogo começou a pegar tração pra mim. Na parte do outono eu achei já que ficou bem melhor. Aí chegou a parte que tem o DLC é fantástico, eu joguei o DLC depois, mas eu achei fantástico. A parte do inverno é muito boa, e o jogo termina com um puta final. E nesse momento, e aí sim eu tava realmente comprado na qualidade do jogo. E The Last of Us 2, que saiu tem uns 2 anos atrás, eu realmente adoro o jogo inteiro, eu acho fantástico do começo ao fim. O que não quer dizer também que The Last of Us tem até uma certa reputação um tanto inchada dentro do seu lugar na história dos videogames, porque realmente você vê as pessoas tanto na série quanto pessoas que são fãs do jogo, mas elas chegam já tipo, caralho, The Last of Us é o melhor jogo de todos os tempos. É a melhor história já feita. A experiência mais envolvente e revolucionária já feita em jogos. E isso até deixa as pessoas que já são um pouco mais gamers, mais imersas em nichos mais específicos de jogos, ficam até meio revoltadas, e com razão também, porque eu gosto muito de The Last of Us, mas The Last of Us não é a última bolacha do pacote, sendo bastante franco. O que eu acho que The Last of Us faz muito bem, realmente, é como um jogo de campanha de single player linear. Ele faz isso muito bem, ele consegue criar essa noção de jogo prestígio que se aproxima em tamanho hiperrealismo, que ele se aproxima de um live action de prestígio, e eu não digo isso só apenas em questão de gráficos, que os gráficos eram
maravilhosos pra época do PS3, eu acho que continuam muito bons até hoje, tanto que eu nem sei qual foi o propósito daquele remake que eles fizeram pro PS5 há um tempo atrás, recentemente, mas não é só os gráficos, o jeito que eles conseguem guiar a narrativa, o jeito que eles conseguem extrair as atuações dos atores com motion capture, que é um negócio muito mais autêntico do que a gente já tinha visto em termos da atuação de personagens em cutscenes e dentro de jogos também. E ao mesmo tempo, eu acho que acima de tudo, é um videogame, é uma história de vitória de um videogame que é feito para adultos, é um jogo muito pesado, é um jogo violento e tudo mais, mas ele é feito de uma forma bastante acessível, no sentido de que, eu não sei, se você perguntar, por exemplo, pra algum super gamer veterano de, sei lá, que tenha, sei lá, minha idade, 28 anos, qual é a puta experiência favorita em videogame dele e que mexe como ideias, narrativa, história, gameplay e tudo mais, aí falar possivelmente alguma coisa como, sei lá, cara, meu jogo favorito é Bloodborne. E tipo, eu entendo. E ele tem muitos argumentos pra isso, ele pode escrever um TCC de por que Bloodborne é a experiência mais pica que ele já teve na vida. Bloodborne, ou Nier Automata, ou Chrono Trigger, enfim, muitos exemplos. Mas, porra, na moral, se você pega uma pessoa que é um adulto, que está interessado no conceito de jogar videogames, porque, porra, é uma grande indústria, está crescendo cada vez mais e é uma mídia que é gigantesca no mundo e ao mesmo tempo tem quase uma divisão entre pessoas que jogam videogame e pessoas que não jogam videogames, pelo menos sem contar jogos casuais, jogos de celular, coisas assim. Mas é uma divisão muito grande. Se você pegar um adulto e pensar, cara, eu quero jogar um videogame, e falaram que Bloodborne é bom, vou tentar jogar Bloodborne, esse cara não vai conseguir jogar Bloodborne nunca. É um jogo difícil de dificuldade mesmo, é um jogo confuso, é um jogo complicado, é um jogo que qualquer um que não tá jogando videogame a vida inteira e tá muito normalizado com isso vai conseguir jogar. Mas por outro lado eu consigo imaginar essa mesma pessoa que é noob em videogame, mas é um adulto, não é uma criança, não tem tempo livre ou paciência pra se aprender do começo como joga videogame, eu consigo imaginar essa pessoa comprando um PlayStation e pegando The Last of Us e conseguindo jogar The Last of Us e tendo um jogo que é um videogame de verdade, ele tem todas as mecânicas, a mecânica dele tá bem balanceada, mas ao mesmo tempo é simples o suficiente e intuitivo o suficiente e ele consegue seguir o jogo e se apegar à narrativa emocionalmente, tal qual como se estivesse assistindo um filme muito bom, mas ainda mais apegado pelo fato de que ele está jogando com esses personagens. Então, nesse sentido, eu acho que não dá pra desvalorizar o valor o sucesso do experimento The Last of Us. E é até por isso que pensaram realmente em trazer para esse nível de adaptação, que é uma série da HBO, que é um nível de prestígio que nunca teve antes, né? A gente teve muitos filmes de videogame antes, já tivemos adaptações boas de videogame, obviamente, mas nessa questão de se pegar a HBO, que é talvez a entidade mais famosa no que se diz respeito de trazer televisão de prestígio, nessa onda de que eles não vão só fazer televisão de prestígio, mas televisão de prestígio que ao mesmo tempo sejam também histórias de gênero mais queridas da cultura pop, desde Game of Thrones, faz muito sentido eles olharem para The Last of Us. Mas aí isso cria a outra complicação, que é em questão de como você faz uma adaptação de The Last of Us e como você faz a adaptação de videogames no geral. Porque o que você faz? Porque existem jogos onde realmente a história é muito simples. Mesmo quando tem uma história, uma narrativa, a história é muito simples, ao ponto de que você não sustentaria por si só um filme ou uma série, o que seja. Então você tem que preencher muitas coisas. Às vezes isso é extremo, como é o caso, sei lá, tem o filme de Doom, mas tipo, a história de Doom é semi-inexistente. A história de Doom são 2 parágrafos que estão no manual do jogo, sabe? Ao mesmo tempo, a maioria dos jogos, a maioria das adaptações de jogos, mas em filme, no cinema, e eu penso nesse caso como Tomb Raider, os 3 filmes, Hitman, o filme do Uncharted que saiu recentemente, O Príncipe da Pérsia, são todos filmes que, bem, eles não são muito bons, mas enfim, independente disso, eles são filmes que, tipo, eles mais pegam elementos seletos dos jogos e fazem uma história
nova por si só, usando elementos seletos dos jogos. Mesmo em casos onde a história até que era bem decente, tipo, não que os jogos de Uncharted mereçam um Oscar pela história, mas sinceramente a história dos... Se você for assistir só as cutscenes de Uncharted no YouTube, dá um filme melhor do que o filme de Uncharted, tranquilamente. E a série de The Last of Us é um caso raro, onde definitivamente a série é uma adaptação da história do jogo. Isso é um caso onde eu acho que talvez seja mais interessante, você confiar na capacidade do videogame de contar uma boa história. Mas eu acho um dos casos mais interessantes onde isso aconteceu foi já viram o filme de Phoenix Wright, de Ace Attorney? O filme japonês dirigido pelo Takashi Miike, que é fascinante porque não é um filme bom, mas é um caso raro de um filme onde ele de fato tá adaptando a história do primeiro jogo de Phoenix Wright. Mas no que isso é interessante é porque Phoenix Wright se dá muito bem para isso, porque o jogo Phoenix Wright é basicamente meia dúzia de sprites e texto. Então você vê essa história sendo transposta pro audiovisual, pro live action ou pro anime, que seja, você vê vantagem nisso. Existe suficiente para justificar essa transposição. O que é complicado com The Last of Us é que, como The Last of Us, o jogo é um jogo que está tão empenhado em reproduzir essa experiência audiovisual de prestígio, tal qual como se fosse um puta filme ou uma puta série, com putas atuações, uma puta direção e puta visual, tudo remetendo a um certo hiperrealismo quase documental, é que quando você literalmente decide pegar isso pra fazer uma série de prestígio com putas atores e um puta visual e um hiperrealismo quase documental, você pensa, cara, existe o suficiente a se ganhar nessa transposição? Além de, obviamente, a série pode ser, assim, uma coisa mais acessível pra quem não joga videogame mesmo. E é verdade, videogame tem várias barreiras que impedem a acessibilidade. Não só, obviamente, o preço, o videogame é caro, mas também, como eu já falei, o fato de que muita gente não tem nenhum costume de jogar videogame, mas assistir uma série são outros 500. Isso é verdade. Ao mesmo tempo, eu também acho que por si só é uma justificativa um pouco pobre pra justificar você literalmente fazer uma série inteira com um orçamento multimilionário dessa forma, sabe? Você poderia assistir as compilações de The Last of Us, as cutscenes no YouTube que chamam de The Last of Us. O filme vai ter 4 horas e vai funcionar perfeitamente bem. Então, eu não sei, eu acho que essa vai ser a grande questão com a série. Porque eu só vi esse primeiro episódio até agora. Mas, pelo que eu vi, é realmente uma adaptação super, super fiel da série. Ela está contando a história do jogo. Algumas das cenas são transposições bem literais, com os mesmos diálogos mesmos. O que ela tem são, tipo, várias cenas que expandem, por exemplo, todo esse prólogo que a gente tem onde o Joel... todo esse prólogo onde a gente segue a Sarah, que é a filha do Joel, tem muitas cenas a mais, é uma coisa que não começa literalmente na noite onde o apocalipse zumbi aconteceu. E é bacana, é interessante, são cenas a mais. Por outro lado, são cenas que não são cenas mal escritas, nem mal filmadas, nem nada, mas realmente não são cenas que em um momento eu pensei, caramba, isso realmente adicionou uma coisa que estava faltando no jogo. Eu precisava dessa cena da Sarah interagindo com os vizinhos. Eu precisava dessa cena onde você mostra onde a Sarah foi conseguir consertar o relógio do Joel. Não, nada disso fazia zero falta no jogo, e elas estão aqui porque é uma série e eles têm que encher linguiça, o que na verdade é algo que faz parte de várias séries, porque, assim, Game of Thrones teve 8 temporadas. Com todo respeito, 80% das cenas poderiam ser cortadas perfeitamente e não fariam falta, mesmo que sejam boas cenas. Mas tudo bem. Mas comentando, já que agora eu tô falando finalmente do episódio mesmo, uma coisa que eu achei curiosa foi a primeira cena que eles colocaram na série, que é uma cena passada nos anos 60, nesse programa de auditório que tá tendo uma discussão sobre os perigos de infecções virais e coisas assim. E esse cara, esse médico, biólogo, alguma coisa assim, muito louco e intimidador, ele dá uma de Nostradamus e ele prevê tudo que vai acontecer nesse apocalipse zumbi do jogo, com esse negócio dos fungos, que realmente é o lore, esse world building de The Last of Us que
cria um negócio um pouquinho diferente. Apesar de The Last of Us ser um jogo de zumbis, os clickers, essa galera toda, eles são zumbis, não adianta dizer que eles não são, eles são zumbis. Mas a lógica é que eles não são mortos-vivos necessariamente, eles são esse fungo que cresce no cérebro e vai se alastrando e consumindo o corpo, e que ele é inspirado em um fungo que existe na vida real que faz isso com formigas. Esse fungo muito assustador que basicamente controla a formiga, o inseto, a barata que seja, e vai consumindo. Então é um negócio muito doido da natureza, e que foi o que eles pensaram assim, porra, e se a gente fizesse esse fungo só que ele afetando humanos? E é isso que separa um pouquinho de qualquer outra história de zumbi. Mas o que ele especificamente eu achei muito interessante, porque eles estão tentando ser bastante tópicos nesse começo, eles começam falando de pandemia, coisas assim, que é o que claramente é colocado de forma deliberada, porque essa mostrou uma sociedade que está há não muito tempo tendo, não necessariamente não vencido, mas passado pelo pior do que foi a crise do Covid, então eles estão falando sobre isso. Mas aí é um momento que eu achei muito doido, e eu não sei se isso foi esperto ou meio idiota da parte da série, eu não me decidi ainda, mas o cientista, em um grande momento #lacraste da série, eles falam que o que faria com que os fungos deixassem de afetar só insetos e afetassem os humanos também, seria o aquecimento global. Aí ele fala, pô, realmente, né, o fungo ele só pode viver em organismos a partir de temperatura tal. Mas se a temperatura na Terra subisse um pouquinho, ele poderia dominar os seres humanos e a humanidade iria pro caralho. E eu não sei, eu achei essa uma tentativa de trazer um comentário social meio descabido, porque, assim, o aquecimento global é uma questão extremamente séria, tem que ser levado a sério, e tem que ser tema de histórias de ficção científica e tudo mais, e fazer parte da nossa cultura pop. Mas de todas as coisas que eles poderiam falar que o aquecimento global vai trazer, o aquecimento global vai trazer o apocalipse zumbi, é meio idiota. Quando você fala em voz alta, e eles falam isso em super voz alta na série, eles falam tipo, pois bem, se por algum motivo, hipoteticamente falando, se a temperatura da Terra aumentasse alguns graus, os fungos dominariam a humanidade, nossos cérebros, e a humanidade perderia para os fungos. Mas enfim, uma outra coisa que eu achei... Assim, isso eu achei bastante fascinante. Foi uma decisão da série que... Assim, no jogo, pelo que eu me lembro, eu acho que fica bem claro que quando o jogo começa, no prólogo da história, quando tá prestes a começar o apocalipse, a gente está no tempo presente. O que no caso do jogo seria, quando ele saiu, seria 2013. E aí quando rola toda essa treta, a história pula pra 20 anos no futuro, e a gente estaria em 2033, nesse futuro onde está todo mundo vivendo nesse apocalipse zumbi, nesse futuro próximo. Tanto que tem detalhes que confirmam isso. Eu lembro, por exemplo, no segundo jogo, que eu gosto muito de ficar vasculhando os cenários, a Ellie tem um PS3, sabe? Ela tem um PlayStation 3 porque... Existe um PlayStation 3 que sobreviveram ao apocalipse, porque na época onde aconteceu o apocalipse já existia o PlayStation 3. Mas o que a série faz é fazer com que o prólogo, quando começa o apocalipse zumbi, se passe em 2003, o que é interessante. Então em 2003 aconteceria o apocalipse zumbi, então a história se passaria num presente alternativo, num 2023, do ano que nós estamos, alternativo, onde a história seguiu um rumo alternativo por causa dos fungos e desse apocalipse zumbi e do aquecimento global, de acordo com a série. Isso, na real, é até uma ideia interessante. Na real, não faz nenhuma diferença se a história se passa em 2033 ou 2023 alternativo. Não faz, porque esse mundo foi pro caralho. O que eu acho que, isso evita você comparar com o que vai acontecer no futuro, porque você estabelece que essa firmemente é uma timeline alternativa. Então não vai ser uma série que você vai pensar, que você vai assistir daqui a vários anos e pensar, poxa, eles achavam que em 2023 acontecesse apocalipse, que nem acontece com todo filme de ficção científica. Eles não iam pensar acontecer isso porque a série está deixando claro que isso é um presente, é uma realidade alternativa. Mas tem uma outra coisa que eu acho muito interessante nisso,
e ao que diz respeito a como o que isso quer dizer com os personagens, que torna mais explícito. Uma coisa que eu sempre achei que é um tema relevante em The Last of Us, na história, é esse conflito geracional. Obviamente a história está toda ancorada na relação entre o Joel com a Ellie, e o Joel é esse cara, ou seja, que nasceu o quê? Nos anos 80? Talvez até mais agora, até mais cedo na série, nos anos 70. E enquanto a Ellie, ela seria, sabe, ela representaria uma geração mais nova. Na época que o jogo saiu, ela poderia ser talvez ainda Millennial, ou ela seria Zoomer atualmente, uma geração Z. Mas essa conexão de gerações nesse comentário que o jogo quer falar é interessante, porque o Joel, ele vem de um mundo de fartura. Que eles falam, em vários momentos do jogo eles falam isso, porque o Apocalipse não aconteceu. Ele fala sobre, uma vida que a Ellie nunca conheceu, de você viver com um senso de estabilidade, você viver com um senso de extravagância, de ostentação, de exagero, de ganância. Essencialmente, eu lembro que tem falas disso no jogo. A geração do Joel usufruiu o melhor do mundo e destruiu o mundo. E a Ellie tá passando por esse apocalipse ao vivo, onde ela passa pelos fantasmas desse mundo antigo. Você passa o jogo todo passando por cidades abandonadas, por shopping centers abandonados, por casas de famílias abandonadas. Você tem, por todos os cantos desse mundo, você tem os fantasmas desse passado. E eu acho que, de certa forma, isso é uma coisa que quando eu tava rejogando The Last of Us 1, eu acho que foi um pouco antes do primeiro jogo sair, porque eu tava querendo, sabe, me relembrar tudo pra jogar o segundo jogo. Foi uma coisa que me pegou muito, porque a minha geração, eu ainda sou conto como millennial, mas acho que todo mundo mais jovem também sente um pouco desse peso, dessa angústia, dessa noção de que a gente não consegue viver o futuro que era esperado ou prometido de acordo com a vida dos nossos pais. A gente sente isso no Brasil, que para todos os efeitos ainda é um país de terceiro mundo, mas é algo que se sente também muito claramente, as pessoas comentam, nos Estados Unidos, que é uma grande potência, mas rolou a crise de casa, essas coisas todas, e então hoje em dia, por exemplo, se você é um jovem nos Estados Unidos, seja um adolescente ou um jovem adulto, é uma merda, porque você tá passando por uma situação onde você tá vendo um prospecto de um futuro muito deprimente comparado ao que se esperava dos pais, que é esse negócio de você, sabe, conseguir hipotecar uma casa com facilidade, se casar aos 20 e poucos anos, ter filho, ter emprego a rodo, essas coisas todas, e aí viver também, ainda mais a gente falando de uma geração, pais, geralmente, pessoas que geralmente cresceram nos anos 80, pessoas que cresceram, se formaram nos anos 80, onde era essa época de extravagância e ganância e tudo mais, Reaganomics, sabe? Eu acho que esse é um sentimento que bate, até em mim, que tô no Brasil, eu não sou americano, mas bate muito nessa história que se passa nos Estados Unidos pós-apocalíptico. Eu acho que isso tem eu acho que essa questão geracional é importantíssima. E aí o que eu acho interessante é que a série aproxima ainda mais disso, porque nós já nem estamos falando mais de um futuro 2033 hipotético. Nós estamos falando do presente. Um presente alternativo. Obviamente a gente não está literalmente vivendo o apocalipse zumbi, com uma autocracia armada para todos os cantos e recebendo salário em ração, mas ao mesmo tempo dá pra sentir uma certa conexão, porque obviamente toda boa ficção científica não está falando sobre o futuro, está falando sobre o presente, sobre o que a gente está vivendo agora. Então eu acho que essa é uma mudança sutil na série, eu tô até falando pra caramba sobre isso, mas é bastante valiosa, aproxima, eu acho que a nossa conexão entre as gerações que a série dos personagens estão se remetendo à nossa vida real. Mas enfim, eu tô muito aqui monologando, falando coisa a esmo. Mas coisas que, por exemplo, eu acho que não batem tanto, que eu sinto falta do fator videogame nessa exposição à série, é o jeito que o videogame é criado e o jeito que ele consegue se colocar. Por exemplo, você perde um pouco, pelo fato de não ser um videogame, o fato que você não está controlando a Sarah no começo do jogo. E quando tem todo esse momento onde o Joel e o irmão dele, Tommy, e a Sarah, eles estão fugindo pelo carro, e você tem esse grande momento onde toda a sequência dele com o carro
é para todos os efeitos um grande plano sequência, que nunca corta, e você, do ponto de vista da Sarah, você pode ficar rodando a câmera, vendo o que está acontecendo. Isso é muito mais impressionante do que o jeito que é feito na série, que lá pro final tá começando a tentar arriscar um plano contínuo maior do ponto de vista de dentro do carro. Ele tá se esforçando para manter as coisas dentro do ponto de vista do carro, mas tá sempre cortando entre planos pro Pedro Pascal, pro ator do Joey, pra atriz da Sarah, tal qual geralmente a linguagem normal cinematográfica, sabe? E realmente seria assim, pra ser justo, seria um inferno do caralho filmar essa cena toda em um plano contínuo, tal qual é no jogo. Mas é o tipo de coisa que realmente é inegável notar que, porra, é um momento onde você vê a diferença de ser um negócio que meio que animação, é tudo computação gráfica, não tem nada de live action, e ao mesmo tempo o elemento do gameplay interativo, sabe? Nesse primeiro episódio, no fim das contas, ele acaba cobrindo bem mais do que eu achei que ia cobrir, porque ele pega desde o começo da história, até um pouco antes, tecnicamente, até o momento que o Joel, a Tess e a Ellie estão fugindo da cidade e indo pra levar ela lá pra onde tem que levar ela. Inclusive nesse vlog eu vou tentar não falar spoilers do que acontece no jogo ou na continuação, que seja, caso alguém aqui não esteja familiarizado, o que eu acho que é perfeitamente válido. Eu vou falar só no que diz respeito ao que acontece no jogo até esse momento e na série, beleza? Mas enfim, o que eu acho interessante é que tem esse momento no jogo onde você tá indo com a Tess e você vai lá atrás do Robert, esse personagem aí que te sacaneou e você vai dar porrada nele, que é todo um grande momento de gameplay. Você anda por toda a cidade, anda pra caralho, e é isso que é interessante, uma coisa interessante na narrativa de The Last of Us, porque muito da narrativa e da sua interação com os personagens, da construção dos personagens e esses pequenos diálogos que dão sabor ao jogo estão acontecendo de fato enquanto você joga. The Last of Us não é um jogo tipo do Kojima que tem cutscenes de meia hora, sabe? Ele tem uma noção de que você tem que manter um gameplay constante. Mesmo que às vezes o gameplay seja só explorar o cenário, não seja a luta contra as pessoas, ou o stealth com zumbis, ou um puzzle, mas às vezes só andar por aí, ver as coisas, procurar algum item escondido, por aí seja. Nesse meio tempo, geralmente o Joe raramente está sozinho, ou ele está com a Ellie, ou com a Tess, ou com o Tommy, ou com algum personagem assim, e eles vão conversando, e isso vai criando a narrativa do jogo. Mas aí tem uma diferença, na série, por mais que essa seja uma série de grande orçamento, de muito prestígio, ela não pode fazer essa mudança de cenário constante, onde você passa por literalmente, sabe, um mapa gigantesco. Você não tem como reconstruir toda a cidade tal qual no jogo, é uma experiência diferente. Então você vê muito mais de personagens, eles vão para o lugar, vamos para um lugar, você vê um pouquinho deles indo e eles chegam no lugar. E esse momento todo, quando eles vão encontrar o Robert, é um grande momento. Você passa, sei lá, 1 hora de jogo até chegar no tal do Robert. E aí quando você chega no Robert, você tem uma luta de arma que te ensina como você faz pra atirar e lutar contra as pessoas no jogo. E aqui isso é muito mais simplificado. Eu acho até curioso que eles tiraram tudo isso, porque daria um elemento de ação interessante ao piloto. E eu sinto um pouco de falta da cena onde o Joe e a Tess, eles matam o Robert, eles executam ele a sangue frio, porque é uma cena interessante, porque ela caracteriza bem o personagem do Joel como esse cara que ele virou, essencialmente assim, ele virou um bandido e um assassino a sangue frio com zero moral. Enquanto eu acho que aqui na série, ele tá um personagem, acho que um pouco mais simpatizável, assim, o mínimo personagem que você defende um pouco mais as ações dele. Porque isso é uma coisa que eles deram na série, que não está realmente no jogo. A motivação dele nesse ponto da série é reencontrar o irmão dele, o Tommy, que tá lá em outro canto dos Estados Unidos, ele não sabe exatamente onde, mas que tava junto dos vagalumes, que é esse grupo revolucionário que quer derrubar esse governo. E o Joe, ele quer encontrar o Tommy, que é um motivo assim bastante nobre. Ele quer encontrar o irmão dele. E não tem nada a ver isso no jogo. No jogo, o Joe, ele tá interessado em sobreviver, e ele tá interessado no dinheiro pra sobreviver, e ele vai fazer o que tem que fazer pra sobreviver. E isso acaba sendo
esse trabalho de levar a Ellie até onde ela tem que ser levada, sabe? Então ele é uma pessoa muito mais amoral no jogo. E eu prefiro no jogo, na verdade, falar a verdade. Eu acho que o fato de que uma das coisas mais interessantes, uma coisa interessante de The Last of Us é que é esse mundo assim extremamente distópico, onde toda a moralidade é pela janela, e por esse ser um jogo de ação e um mundo tão ruim, isso quer dizer que o Joel é um personagem que é incapaz de agir de qualquer forma que não seja através da violência. Isso eu acho bastante esperto do jogo, que viram nos temas principais. Eu tenho certeza que vão chegar nesses pontos no jogo eventualmente, mas é diferente. Na série, a cena climática do episódio é com a cena que o Joel ele enfia a porrada no guarda, e eu não sei nem sabe se ele morreu o guarda ou não, ou se ele só ficou muito porrado. Esse guarda 100% morre no jogo, por sinal. Mas seria a cena que a série usa pra representar como o momento de explosão de violência do Joel. Mas é até um momento de violência até um pouco mais, sabe, identificável. Porque, primeiro porque é uma coisa que foi um momento onde ele não tinha escolha, ele tinha que reagir. E segundo que foi esse momento onde foi um impulso, assim, um flashback do Vietnã dele, que ele se lembrou que aconteceu com a filha dele, e teve esse surto violento. Enquanto a cena que no jogo, no começo do jogo, que eu acho que representa isso, que é a cena onde ele e a Tess matam o Robert, não tem nada disso. Eles enfiam a porrada no Robert, pegam as informações que eles querem no Robert e executam o Robert a sangue frio. Eu acho que estabelece uma coisa muito diferente, que o Joel não é só um cara traumatizado. O Joel no jogo já deixa bem claro, o Joel é um cara ruim. Ele é um cara ruim. O jogo, ele consegue manter sua simpatia pelo Joel o tempo todo, mas ao mesmo tempo você sabe que o Joel, ele é uma pessoa muito escrota. Ele fez coisas, tipo, nem o Apocalipse justifica as coisas que ele fez e o jeito que ele viveu a vida até agora. Mas enfim, eu tô falando a esmo aqui, né? Eu vou continuar vendo a série. Continua sendo uma série bem agradável de ver. A produção está muito boa. A escolha do elenco é muito boa. O Pedro Pascal é absolutamente a melhor escolha no universo que vocês poderiam ter pra interpretar o Joel em live action. Tem toda essa questão de prestígio da HBO. Eu só não sei se necessariamente ela justifica talvez esse alvoroço todo. Pelo que eu tô vendo, as críticas em relação à série não estão só positivas, estão tipo extremamente, astronomicamente positivas, sabe? Como se essa fosse, assim, a coisa mais foda já feita na face da Terra. De certa forma, até um pouco parecido com a recepção do jogo, mas a série tem esse grande desafio que é justificar a sua própria existência, como eu já disse, sendo uma adaptação fiel do jogo, mas o jogo, como eu já disse, sendo algo que se esforça tanto pra chegar tão próximo do que é a série, em termos de estética e tom e tudo mais, e que realmente eu acho que todo mundo concorda que o jogo consegue, tem bastante sucesso nisso, que a série tem que fazer um bom esforço pra justificar a própria existência. Eu acho que uma solução que muita gente pode pensar do que a série de The Last of Us poderia fazer era fazer algo paralelo ao jogo. Fazer uma história passada nesse universo, mas que não fosse a história do jogo. Só que isso não funciona realmente, essa ideia, porque outros jogos talvez isso funcione. Sabe, outros jogos com certos universos talvez justifique a ideia de fazer uma história paralela, que não é a história do jogo, mas é nesse universo. O problema de The Last of Us é que realmente as pessoas realmente gostam de The Last of Us são os personagens. É o Joe e a Ellie e essa jornada que eles têm, é essa história. O que resta no universo de The Last of Us é um universo de apocalipse zumbi, sabe? Ele tem certas particularidades, certos elementos de tom que são próprios de The Last of Us, mas não é o suficiente para diferenciar de 1 milhão de outras séries e filmes de zumbi que existem, sabe? Então realmente eles tinham que fazer a série de The Last of Us contando a história de The Last of Us. E por enquanto eu só vi o piloto, e isso é uma coisa que nós vamos ter que julgar ao longo de todos esses episódios, e é por isso que eu estou aqui fazendo vlogs no canal para vocês que querem acompanhar a série The Last of Us comigo. E também porque eu quero views, né, porque a série tá bombando e eu preciso manter um engajamento nesse canal. Mas enfim, galera, podem comentar aqui o que vocês acharam do episódio, o que vocês esperam, detalhes, minúcias. Eu acho que eu falei de algumas coisas bastante minuciosas nesse vlog que chamaram a minha cabeça. The Last of Us é um jogo que vive bastante bem na minha cabeça, tipo, eu me lembro muito bem do jogo. Eu poderia rejogar ele agora, só que eu dei a minha versão de PS3
do jogo. Eu tenho a minha versão de PS4 aqui, só que meu PS4 deu um negócio que na última semana que ele não tá lendo os discos. Então eu não tenho nem como jogar. Eu teria que comprar o jogo digital na PSN e não vou jogar dinheiro fora assim. Então eu teria que, sei lá, esperar que ele volte a funcionar sozinho. Ou então, sei lá, mandar ele pra consertar, ver o que tá rolando com o drive de disco dele. Porque aconteceu isso. Que merda. Em breve chega o meu vídeo respondendo as perguntas que vocês fizeram pra mim no Twitter. E por enquanto é isso, pessoas. Um belíssimo beijo na bunda de vocês e até mais.